Olá, estamos de volta e o assunto agora é sobre processadores. Não há dúvida de que o processador é o principal componente do computador, pois é ele que é responsável por todos os cálculos. Vamos conhecer mais? De olho na tela. Gente, de que é constituído este processador? Então, esse processador ele poderá ser constituído por duas memórias, são elas registradores e a memória cache. Bem, mas por que eu falei poderá ser constituído de duas memórias? Porque a memória cache ela é um caso especial. A memória cache ela poderá ser encontrada dentro do processador, ou você tem casos em que você encontra essa memória fora do processador, ok? E você terá duas unidades. São elas a UC, unidade de controle, que faz todo o controle do que entra e sai, do fluxo das informações que serão processadas, e a principal delas, que é a ULA, unidade lógica e aritmética. É essa daqui que faz todos os cálculos. Para facilitar seu entendimento, nós temos aqui uma analogia. Imaginemos o seguinte, que esse nosso processador, ele é uma clínica odontológica, onde você tem os personagens registradores, uma memória, e qual é a função do registrador? A função dessa memória registrador é registrar quando cada informação entra no processador e quando essa informação sai do processador, ok? Então, nessa clínica, o registradores vai ser aquela parte lá da recepção, onde você simplesmente vai receber uma senha, onde será demarcado o momento em que você está entrando e, logicamente, a posição que você terá para ser atendido, ok? Continuando, logo após o momento em que você recebe a tua senha, você vai ficar aguardando para ser atendido, ok? Esse momento nós vamos chamar de recepção, ou seja, é o local onde você vai ficar aguardando pelo seu atendimento. E essa recepção nós vamos ter em mente que será a nossa cache. Então, quanto maior a minha recepção, maior eu vou ter um número uma maior quantidade de dados que vão estar aguardando para serem processados. É por isso que quando eu aumento a quantidade da minha cache, eu também aumento o meu nível de processamento, o meu desempenho, porque as informações elas estão em uma memória cache, que é uma memória muito rápida, e estão bem próximas de ser atendidas pela unidade lógica e aritmética, a ULA, ok? Além desses dois espaços, nós vamos ter uma outra parte. Nós vamos ter aquela personagem que em todas as clínicas de odontologia você tem, que é a assistente de consultório dentário, a ACD, ok? Então essa assistente é quem vai buscar o paciente lá na recepção, vai autorizar que ele entre para a sala do dentista, ou seja, para a ULA, para que os seus procedimentos possam acontecer, para que o processamento possa acontecer, ok? Então, essa vazão, quem vai ter esse controle vai ser a UC, unidade de controle. Continuando, chegamos então ao dentista, o principal personagem dessa nossa analogia. Esse dentista, como já mencionamos, ele será a nossa ULA, a nossa unidade lógica e aritmética, ok? Então, dando continuidade. Então, basicamente, o que nós vamos ter? Nós poderemos ter duas memórias, são elas a memória registradores e a memória cache, ok? Lembrando que a memória cache você pode ter ela dentro do próprio processador, como você pode ter ela fora do processador. Vale ressaltar o seguinte, a memória registradores, isso é uma informação muito importante, a memória registradores, ela é a menor memória do computador em questão de armazenamento.
Então, se você tem uma questão que lhe pede para assinalar a menor memória de um computador, provavelmente você vai estar encontrando essa daqui como o gabarito da sua questão. Então, a menor memória do computador, você vai encontrar a memória registradores, ok? E se a questão lhe pedir qual a memória mais rápida do computador, então você vai assinalar também a memória registradores. Memória registradores, ela é a menor em tamanho de armazenamento e ela é a mais rápida que existe no computador, ok? Obviamente, se ela é a mais rápida, com certeza também ela é a mais cara a ser fabricada, ok? Ela tem um custo mais elevado, ok? Um custo mais elevado, perdão. A segunda memória, a memória cache, é interessante que você lembre desse termo aqui, ó, porque a memória cache, ela é a segunda memória menor em armazenamento no computador, ok? Então, ela só vai perder para a memória registradores, ok? Então, a segunda memória menor no computador em armazenamento, nós estamos falando da memória cache, ok? E a segunda mais rápida memória no computador é a memória cache. Então, a memória cache ela está em segundo lugar para o seu tamanho, ela é a menor memória no computador, e em segundo lugar também para o seu poder de velocidade, ok? Então, ela é a segunda mais rápida, ok? Continuando, nós falamos também que nós temos duas unidades, a UC, unidade de controle, e a ULA, unidade lógica e aritmética. Para encerrarmos aqui essa teoria, vamos falar também sobre a unidade de medida que trabalhamos com o processador. O processador ele trabalha com a unidade de medida que é o Hertz, ok? Então, nos processadores atuais, hoje nós estamos trabalhando com gigahertz, mas ainda é possível encontrar ainda os processadores que operam ainda em megahertz. Então, o megahertz, você vai lembrar que o megahertz, esse Mzinho aqui, ó, ele vai indicar para você, facilitar você o entendimento de que ele trabalha com 1 milhão de ciclos, ok? 1 milhão de ciclos por segundo, ok? Já o gigahertz, né, que vai estar acima dos megahertz, os gigahertz, essa unidade aqui, ela vai trabalhar com bilhão. Eu peço até perdão aqui, ó, vou corrigir. Então, o gigahertz vai trabalhar na casa do bilhão, 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, por exemplo, se você tem um processador de 2 GHz, você tem um processador com um poder de processamento de 2 bilhões de ciclos por segundo, ok? Você tem um processador de 2.8 GHz, você tem um processador com 2.8 bilhões de ciclos por segundo, ok? Então vamos para as nossas questões. A primeira questão da banca no CEP do ano de 2003 fala o seguinte: são elementos encontrados dentro da CPU, exceto o que se encontra em, lembrando que CPU, unidade central de processamento, o mesmo que processador, certo? Então, já falamos que no processador nós temos a memória cache, ok? Falamos que no processador nós temos uma outra memória que é a registradores. Falamos que nós temos a unidade de controle, a nossa UC. Falamos também que temos a unidade lógica e aritmética, a ULA. Portanto, gabarito aqui, ó, o que nós não temos dentro de um processador é a memória RAM, ok? Próxima questão. Memória interposta entre a RAM e o microprocessador, ou já incorporada aos microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência entre a RAM e o processador. Essa descrição define qual memória? Então, gente,
Memória virtual não é. A memória virtual ela é uma memória que vem para auxiliar a quantidade de informações que eu vou conseguir armazenar dentro da memória RAM, e o que vai exceder, ou seja, o que não vai conseguir comportar dentro dessa memória RAM, ela vai ser colocada dentro de um espaço no disco rígido que é denominado memória virtual, ou seja, ele vai simular que aquele espaço é uma extensão da memória RAM, ok? Então, essa alternativa não responde a nossa questão, porque ele quer uma memória que venha para auxiliar, ok? Nessa transferência entre a memória RAM e o processador. E como nós já falamos anteriormente, essa memória ela vai ser a memória cache, ela vai estar auxiliando na transferência do que nós temos na memória RAM para o processador. E essa memória cache, ela pode estar dentro do processador ou fora do processador, ok? E o objetivo dessa memória cache é justamente auxiliar na transferência dessas informações que vêm a partir da memória RAM, ok? Então, memória secundária não é, ok? Memória cache não é memória secundária, isso nós temos lá no nosso vídeo falando sobre memórias. Memória principal também não é, porque a própria memória principal é um outro nome dado à memória RAM, ok? Memória cache, com certeza, é o gabarito da nossa questão, e a alternativa é memória ROM é apenas um tipo de acesso à memória, ok? É uma memória que ela é somente de leitura, é o que significa o termo ROM, ok? Então, gabarito, letra D. Próxima questão. A unidade de medida do processador ou CPU é o Hertz. Atualmente, esta unidade de medida pode atingir uma frequência na ordem de bilhões de ciclos por segundo. Por exemplo, um processador de 2 GHz equivale a 2 bilhões de ciclos por segundo. E o gabarito dessa questão, com certeza, está certo, ok? Questãozinha no CEP do ano 2018 aí para a prova de Polícia Civil do Piauí, ok? Então, caros alunos, esse é o nosso assunto sobre processadores, a parte básica. Nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre processadores, uma parte mais avançada ainda, trazendo mais informações. Então não deixe de assistir a esse vídeo de processadores da parte avançada e também o vídeo que vamos falar sobre tudo sobre memórias. Um abraço e não